hoje eu preciso terminar sem falta o livro de Daniel e começar o livro do profeta Oséias, tá bom? Então eu vou começar, só para os irmãos saberem, eu mandei uma atualização então do material e nessa atualização eu coloquei também uns slides separando, né, alguns temas só para facilitar os irmãos conseguirem localizar e até para eu mesmo também conseguir localizar quando eu estou editando, né? Eu só vou voltar um slidezinho, não, desculpa, esse aqui mesmo, tá bom? Desculpa, esse aqui. Eu tinha falado, na aula passada, sem querer, eu contei errado ali o número de chifres ali da besta, né, o quarto animal ali, no canto superior esquerdo, mas está certinho, tá bom? Originalmente a besta tinha 10 chifres, aí o chifre menor que se levanta depois, ele derruba 3 e ficam 8. Então ali, aqui está meio pequenininho, mas contei depois com calma e está certinho, tá? Então tem 7 chifres normais e mais aquele chifre especial. Esse slide aqui, agora, eu adicionei. Fica aqui a título de curiosidade, né? Então, aqueles 4 animais, né, que Daniel vê no seu sonho, no capítulo 7, né, do seu livro, se você comparar com a besta que sobe do mar, que emerge do mar lá no Apocalipse de João, você vai ver que aquela besta de Apocalipse 13 é como se fosse a somatória desses 4 animais, tá bom? Mas assim, que nem eu coloquei lá, e eu vou enfatizar isso bastante, né? Sempre, né, que eu der aula para vocês, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, mas tá bom, é uma curiosidade que fica aí para os irmãos, tá bom? Então eu coloquei lá, por exemplo, né, então são 7 cabeças, o leão tem uma cabeça, o urso tem uma cabeça, o leopardo tem 4 cabeças, aquele animal espantoso tem uma cabeça, então somando dá 7, tá bom? Tem lá os 10 chifres, tem lá as características de leão, de urso e de leopardo, mas vamos em frente. Uma coisa muito interessante que aparece em Daniel 7, e eu creio que só aparece lá, mas em Ezequiel também nós vemos, né, que nem o pastor Fábio Coelho falou de forma bem interessante no culto profético sexta-feira, uma tempestade de fogo, né, junto com os querubins da visão de Ezequiel. Então, assim, Daniel 7 traz uma descrição sensacional de rios de fogo que emanam do trono de Deus, né? Então, nós estamos acostumados a falar do rio de águas vivas, né, que flui do trono de Deus e trono do Cordeiro, e dos rios de água viva que fluirão, ou que fluem de dentro daqueles, né, que já têm o Espírito Santo. Mas Daniel 7, no versículo 9 e 10, fala assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias, né, está falando provavelmente Deus Pai aqui, se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E agora, olha só, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades são dezenas de milhares. E dezenas de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, né? Enquanto o rio de águas vivas, né, ele simboliza o Espírito Santo, eu creio, né, que aqui o rio de fogo representa, de um lado, assim, o poder do Espírito Santo, né, que nós vemos ali também no batismo do Espírito Santo em Atos 2, né, línguas como de fogo, né, pousando sobre cada um dos irmãos lá da igreja primitiva, e também fala a respeito do juízo de Deus, né? O nosso Deus é fogo devorador, né? E também a questão da santificação, tá bom? Então, só para os irmãos saberem, tem 2 rios que saem do trono de Deus. Um rio é o rio de águas vivas e o outro é um rio de fogo, que eu creio que está associado com o poder do Espírito Santo, o juízo de Deus e santificação. Eu coloquei ali mais uma referência, né, de caminhando pela palavra, sobre o fogo de Deus, né? Tanto o poder do Espírito Santo como o juízo de Deus, tá bom? Para quem tiver mais interesse. Essa aqui é uma daquelas divisórias que eu falei que eu coloquei no material para simplificar, tá bom? Porque senão a transição de um slide de uma sessão para outra fica meio estranho. Então, Daniel 8, né, lembrando que eu não estou seguindo a ordem dos livros, tá, de Daniel, estou seguindo a ordem cronológica. Então, Daniel 8 vai contar a visão de Daniel sobre um carneiro com 2 chifres e um bode peludo. E, assim, graças a Deus, né, a própria Bíblia interpreta, fala assim, olha, o carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia, né? Se toda a Bíblia fosse assim, falasse, olha, isso é isso, e isso aqui, seria muito mais fácil, né, para nós interpretarmos, e aí eu não precisaria nem ficar falando para vocês aquela frase, né, porque toda hora a gente teria plena certeza, né, daquilo que nós estamos vendo. Então, aqui o Daniel tem essa visão e o anjo traz a revelação. Fala assim, olha, agora, né, vai vir o império dos médios e depois dos persas, dos medos e depois dos persas, e depois vai vir a Grécia, né, e vai destruir esses 2 impérios.
E aquele carneiro, então, né, são os reis da Média e da Pérsia, né, cada um simbolizado por um chifre. Né, a Pérsia viria a ser maior do que o reino da Média, porque ela cresceu mais. E o rei da Grécia é o chifre grande entre os olhos. Né, e aí esse chifre grande se quebra e surgem 4 chifres pequenos, né, mais assim, notáveis, né, do bode peludo, que sobem no lugar daquele outro chifre grande que se quebrou. Assim, interpretação histórica, interpretação, né, de estudiosos, o chifre grande, né, daquele bode que representa a Grécia é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, e os 4 chifres são os 4 generais de Alexandre, para os quais foi dividido o reino, né, o império de Alexandre, quando Alexandre morreu aos 32 anos de idade, precocemente, por causa de alguma enfermidade. Tá bom? Então, aqui, né, eu quero só ler com vocês, porque é muito importante esse trecho aqui, porque esse homem, né, que eu coloquei aqui, que é, desculpa, eu escrevi errado, é Antíoco IV Epifânio, tá trocado. Ele faz algo, né, terrível, né, contra o povo judeu, e muito provavelmente o que nós vamos ver o anticristo fazer no final dos tempos é bem parecido com o que ele fez. Tá? Esse homem é um tipo de anticristo. Tá? Então fala assim, ó, de um dos chifres do bode peludo sai um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Terra gloriosa, entendemos, está falando de Israel. Para o sul está falando ali da região do Egito. Cresceu até atingir o exército dos céus. Né? Quando fala o exército dos céus, muitas vezes está falando dos deuses com D minúsculo, né? Dos povos, e também muitas vezes está falando do nosso próprio Deus e dos seus anjos, né? No sentido que ele vai se levantar contra os deuses, né? Os deuses com D minúsculo, e também vai se levantar contra o Deus de Israel, no sentido de profanar e derrubar os altares desses deuses. E alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, provavelmente, ele abateu nações, né, que nações tinham lá os seus deuses, e destruiu os seus altares, os altares desses deuses. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então está falando o seguinte, olha, foi até o território de Israel, fez cessar os sacrifícios diários que eram oferecidos a Deus naquele templo de Zorobabel, que permaneceu ainda durante séculos, né, mas esse templo ele voltou a ser... ele foi destruído, mas talvez não por completo, e o exército lhe foi entregue, o exército dos céus foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões do povo. Né? Então Deus permitiu que esse chifre, né, pequeno, que se levantou, né, na sucessão ali dos reis, daqueles 4 chifres, né, que haviam surgido, Deus permitiu que esse homem viesse contra Israel e fizesse parar, né, o sacrifício diário, o culto a Deus, e meio que destruísse também o santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, por causa do pecado do povo, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois houve um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Isso é, até quando que o povo de Israel vai ficar agora novamente, né, sem sacrifício? Visão na qual entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Né? Então, novamente, né, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, mas historiadores, né, estudiosos, acreditam que esse chifre pequeno, né, é um homem chamado Antíoco IV Epifânio, né, que reinou ali acho que ele viveu de 215 a 162 a.C. E olha só o que está escrito ali na Wikipedia. Né? A Wikipedia é aquela enciclopédia aberta que os irmãos conhecem. Antíoco procurou pela força estabelecer a helenização, isso é, ele quis implantar a cultura grega nas terras que ele havia dominado, inclusive Israel, né, deste seu novo território, proibindo o culto judaico, a observância do sábado, do Shabá, e as interdições alimentares, né, então as proibições, né, aquilo que os judeus não comiam, ele ia forçar os judeus a comerem também. Bem como a circuncisão foram proibidos, né, por serem estranhos aos gregos. Então, tudo aquilo que não era da religião ou da cultura grega, ele meio que proibiu, inclusive cultos a outros deuses, né, de minúsculo, e culto ao nosso Deus também, ao Deus Israel. No templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, onde se sacrificava porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. Então, quem descreve isso, é lá na Wikipedia, eu coloquei ali o link, né, para os irmãos que quiserem verificar. Então, esse homem, né, ele
ele é um tipo de anticristo. Por quê? Porque o anticristo, no final dos tempos, ele vai fazer uma coisa bem parecida, tá bom? Então, ele aboliu o culto lá em Jerusalém, proibiu o culto, fez cessar os sacrifícios diários, profanou o templo e obrigou os judeus, né, a abandonarem os seus costumes e a lei do Senhor, né, com relação àquilo que não se devia comer, guardar o sábado, circuncisão, etc., tá bom? E esse homem morreu, né, sem intervenção humana, ele morreu de alguma doença, talvez câncer. Eu coloquei esse slide aqui, né, sobre cair inconsciente com o rosto em terra diante da glória, porque no próprio capítulo 8, né, que é o capítulo que nós estamos tratando, acontece, né, de Daniel, né, na presença ali de Gabriel, o anjo, ele pega e cai com o rosto em terra e cai sem consciência. Isso volta a acontecer lá em Daniel 10. Eu comentei sobre isso, né, na aula de Ezequiel, e eu coloquei ali o caminhando pela palavra, né, pessoas que caíram com o rosto em terra por causa da glória do Senhor, né. Tem lá a referência em Ezequiel, e tem também o apóstolo João, na visão que ele teve de Jesus lá em Apocalipse, também caiu para frente com o rosto em terra, tá bom? Então, é uma curiosidade aqui para os irmãos, Daniel também caiu 2 vezes com o rosto em terra, por causa da presença do Senhor, por causa da glória, né, que aquele anjo, né, o anjo Gabriel, aqui no caso do capítulo 8, e no 10 era outro anjo, outro ser espiritual, tá bom? Mas é por causa da glória do Senhor, que aqueles seres sobrenaturais carregavam. Então, Daniel 5, né, o grande erro do rei Belsassar e o fim do Império Babilônico. Belsassar foi o último rei da Babilônia, né, do Império Babilônico. Ele é descendente de Nabucodonosor, deve ser bisneto, tataraneto, alguma coisa assim. Então, qual foi o grande erro do rei Belsassar e o fim da Babilônia, né? Então, olha só, o rei Belsassar, ele era o rei da Babilônia quando se completaram os 70 anos que Deus havia determinado que duraria o Império Babilônico, né? Deus havia profetizado ali em Jeremias 25, também em Jeremias 29, Deus vai voltar a falar dos 70 anos da Babilônia. Mas, assim, a Babilônia ia perder, então, o domínio, né, sobre os povos de qualquer forma. Porém, a forma como aconteceu, né, teoricamente não precisava ser daquele jeito, né, mas o rei Belsassar, ele fez o que não devia, e eu creio que por isso até ele pagou com a própria vida, né. Então, Belsassar resolve fazer um banquete, né, para os seus grandes, e enquanto estava lá fazendo o banquete, ele teve a brilhante ideia de trazer os utensílios do templo do Senhor, né, que Nabucodonosor havia levado, né, numa das incursões contra Jerusalém, e ele manda trazer as taças de ouro do templo e resolve beber nessas taças, dar vinho para beber nessas taças, ele, suas mulheres, suas concubinas, os seus grandes, e como se não bastasse isso, né, como se não bastasse esse tipo de profanação dos utensílios sagrados do Senhor, ele ainda por cima deu louvores aos seus falsos deuses, né? Então, eu destaquei ali, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, qual foi o grande erro de Belsassar? Ele afrontou o Deus vivo, mexeu com quem não devia. Então, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, né, de fronte da lâmpada, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, né, o rei começa a tremer de medo. Então, aí ele manda entrar todos os sábios, né, todos os sábios do seu reino, para que lessem o que foi escrito na parede, porque ele não conseguia ler, as pessoas ali do banquete não conseguiam ler. Ele mandou chamar os sábios, os encantadores, os feiticeiros, que viram a escritura, não entenderam o que estava escrito, tampouco puderam interpretar. Então, é a terceira vez, né, nós já tivemos isso acontecendo nos 2 sonhos de Nabucodonosor, e agora uma terceira vez em que os encantadores, sábios e feiticeiros da Babilônia são incapazes de revelar as coisas do nosso Deus. Então, o que se faz nessa hora? Chama Daniel. A mãe de Belsassar lembrava de Daniel, né? Daniel, talvez ali no reino de Belsassar, ele tinha sido colocado meio de lado, né? Já não era mais o chefe, né, dos sábios, dos encantadores, dos magos ali da Babilônia, e ele manda trazer Daniel. É interessante, né, o testemunho que a mãe de Belsassar dá a respeito de Daniel, né? Não somente ela, né? Outras vezes na Bíblia, lá no livro de Daniel, você vai ver assim, ó, é um homem que tem o espírito dos deuses santos, né? Então nós temos que entender que aqui é uma pessoa politeísta, né, falando assim, olha, assim, se Daniel não fosse santo, ela simplesmente falaria assim, olha, esse homem tem o espírito dos deuses, mas eles reconheciam a santidade de Daniel. Olha que coisa sensacional, né? O testemunho que Daniel dava, não somente, né, de que ele cria no Deus vivo, mas da sua santidade também. Então, as pessoas politeístas, né, que não conheciam o Deus Israel, falaram assim, olha, nele há o espírito dos deuses santos, né, não qualquer deusinho, né, mas o espírito dos deuses santos. Então, essa era a forma que eles entendiam que Daniel tinha o poder, né, de interpretar sonhos e visões, e também o fato dele ser santo.
Aí Daniel dá a interpretação para o rei, né? Então Daniel fala assim: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, isso é teu antecessor, teu antepassado, o reino, grandeza e glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria ele deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Então eu comentei sobre isso, né, com relação a Daniel 3, a fornalha de fogo. Assim, havia motivo para as pessoas temerem a Nabucodonosor. De fato, ele matava a quem queria ele deixava viver, a quem queria ele abatia, a quem queria ele exaltava. Aí Daniel fala: quando, porém, o coração de Nabucodonosor se elevou, né, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então aqui tem uma explicação clara que Deus derrubou Nabucodonosor do trono lá em Daniel 4, porque Nabucodonosor se ensoberbeceu. Ele achou assim: foi o meu braço, foi o meu poder que conquistou toda essa grande Babilônia. Né, que conquistou todo esse império, né, que está debaixo das minhas mãos. Aí ele ficou louco naqueles 7 anos, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então, Daniel, ele conta aquilo que aconteceu em Daniel 4, e ele fala assim: tu, Belsassar, que é seu filho, isso é, que é seu descendente, você não humilhou o teu coração, ainda que você sabia de tudo isso. Você conhecia muito bem tudo aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, teu antepassado, e ainda assim você se levantou contra o Senhor do céu. Né? E além disso, né, você tomou vinho com bebidas, né, com suas mulheres, seus grandes, suas concubinas, e além disso você deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então não foi só a questão dele ter bebido, foi dele não ter glorificado a Deus também. Então, vem a interpretação da Escritura. Então, da parte dele, né, da parte do Senhor, foi enviada aquela mão que traçou essa Escritura. Esta, pois, a Escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. E essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Isso é, acabou para você. E acabou hoje. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, afrontou o Deus vivo naquela mesma noite, ele foi morto e o seu reino foi entregue nas mãos do rei Dario. Tá bom? Então, Daniel 9, né? Então, Daniel 9, então, assim, depois, já no reinado de Dario, né, no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel entende que o número de anos, né, que o cativeiro deveria durar coincide com os 70 anos da Babilônia. Né? Então, Daniel entende isso. Como que ele entende isso? Através do livro do profeta Jeremias. Né? Então, tem 2 passagens no livro do profeta Jeremias, Jeremias 25:12 e Jeremias 29:10, que Deus fala claramente, ó, quando se cumprirem os 70 anos da Babilônia, né, então eu vou trazer vocês de volta. Então Daniel entendeu, né, está escrito assim: eu, Daniel, entendi pelos livros, né, pelo livro do profeta Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, caiu a ficha em Daniel: olha, a Babilônia acabou, né, agora são os medos que estão aqui governando, né, com o Dario. Isso significa que está na hora de Deus trazer de volta o povo do exílio, o povo do cativeiro. E Daniel começa, antes de falar, desculpa, então, Daniel não conhecia simplesmente o livro do profeta Jeremias, né? Ele conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, tudo aquilo que havia sido escrito até aquele momento, né? Ele sabia o que Moisés escreveu, né, o que Deus falou através de Moisés. Ele sabia o que os profetas pregaram. Ele sabia o que Salomão orou na inauguração do templo. E ele sabia o que Deus lhe respondeu. O que Deus respondeu para Salomão naquele evento de inauguração do templo. Então, Daniel sabia exatamente o que orar e o que ele precisava fazer. Né? E o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus com jejum, pano de saco e cinza. Daniel, né, o homem que tem o espírito dos deuses santos, né, nas palavras da mãe de Belsassar, né, um homem santo, talvez o mais santo ali da nação, o mais consagrado a Deus, ele começa a se humilhar diante de Deus, ele confessa os pecados dos seus antepassados como se fossem os seus próprios pecados. Né? E eu coloquei aqui uma observação: olha, você pedir a Deus perdão pelos pecados dos seus antepassados não quer dizer que os pecados deles, que eles serão perdoados, mas significa que você está pedindo: Deus, eu estou te pedindo, por favor, que as consequências dos pecados dos meus antepassados sejam retiradas de sobre mim, de sobre a minha descendência e de sobre o teu povo, tá bom?
Então, entender, olha, quando você pede perdão pelos pecados de pessoas que morreram, você não está pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas, você está pedindo para Deus retirar as consequências decorrentes daquele pecado, tá bom? E é isso que Daniel está fazendo. Daniel sabia, né, que o cativeiro e a quase completa destruição aconteceu porque o povo pecou gravemente contra o Senhor, conforme estava profetizado na lei de Moisés. E Daniel cita, né, por 2 vezes ali, eu frisei ali, ó, Daniel de 9, de 11 a 14, por 2 vezes ele fala assim, olha, todas as maldições que estavam escritas na lei de Moisés vieram sobre nós porque nós pecamos contra ti. Então, que nem eu comentei, Daniel conhecia o livro do profeta Jeremias, Daniel conhecia os escritos de Moisés, Daniel conhecia o que os profetas falaram, o que Salomão orou, o que Deus respondeu, e é em cima dessas coisas, né, que ele ora. Então aqui também continua, eu vou pular, tá? Depois você pode olhar isso com mais calma. Tá bom? Aqui é só a sequência, é só a construção disso que eu estou contando para os irmãos, tá bom? Então, ó, Daniel conhecia a oração de Salomão, né? Salomão orou, ouve, Senhor do céu, que os teus olhos estejam sobre nós, os teus ouvidos estejam abertos, a oração que for feita, né, nesta casa, no templo, ou em direção a Jerusalém, né, quando o povo for levado para o cativeiro. Então, Daniel sabia de tudo isso, ele conhecia as Escrituras, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Ele conhecia as Escrituras, conhecia o tempo, conhecia o modo, ele sabia, olha, eu conheço as Escrituras, chegou o tempo e eu sei o que eu devo fazer, como eu devo suplicar o favor do Senhor, tá bom? Então, enquanto Daniel orava, é bem interessante, né, que enquanto Daniel orava por isso, né, pedindo a Deus perdão, se humilhando, pedindo para Deus trazer o povo de volta do exílio para Jerusalém, vem a resposta de Deus. Então, olha só ali, Daniel 9, de 20 a 23. Né, falava eu ainda, né, orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, né, ele chama de homem Gabriel aqui, porque o anjo Gabriel ele tinha uma aparência humana, tá bom? Então, ele já tinha visto, né, já tinha tido um contato uma vez com o anjo Gabriel antes, ele falou assim, e o homem Gabriel veio voando, falou comigo, e disse, Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido, né, da visão. No princípio das tuas súplicas, olha que interessante, então no momento em que Daniel começou a orar, saiu a ordem, isso é, Deus deu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Só um detalhe, na passagem ali de cima que eu deixei, olha só que interessante, né, a base da oração de Daniel, né? Ele fala assim, ó, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, Daniel sabe que não é pelas obras do povo judeu, do povo de Israel, que Deus iria atender, né, as orações dele, mas sim, Senhor, não estou pedindo para que o Senhor haja conforme a nossa justiça, mas segundo as tuas muitas misericórdias. Tá bom? É sempre melhor nós apelarmos para a misericórdia de Deus do que nós queremos chegar diante de Deus com as nossas obras e achar que nós merecemos alguma coisa. Tá bom? Então, sempre pela graça e pela misericórdia do Senhor é o melhor caminho para nós orarmos a Deus. Tá bom? Então, no começo da oração, então aqui, né, já avançaram, né, vários versículos, mas no começo da oração de Daniel, Deus, que amava muito a Daniel, falou, Gabriel, vai lá embaixo e conta para ele, dá a revelação para ele. E aí é que vem, então, a profecia das 70 semanas, né, a famosa profecia das 70 semanas. Então, olha só, 70 semanas, então o anjo começa a explicar para Gabriel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, esse detalhe é muito importante, tá? 70 semanas, elas são sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, ó, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas, e mais 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois, muito importante esse depois, ó, depois das 62 semanas, então assim, a hora que acabar a 62ª semana, né, depois disso, será morto, ungido, e já não estará, né, já não estará mais sobre a terra. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, né, Jerusalém, e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim dos tempos, olha, e muito importante, até o fim dos tempos haverá guerra, desolações são determinadas. E aí esse ele não é o ungido, e esse ele não é aquele príncipe que haveria de vir, tá bom? Esse ele é alguém que vai vir depois do final dos tempos, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na
metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Lembra que eu falei de Antíoco Epifânio? Então, aqui nós vamos ver que não é Antíoco Epifânio. Então, aquilo que Antíoco IV Epifânio fez foi como se fosse um ensaio daquilo que virá a acontecer no final dos tempos também. Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, por que afirmamos, né, que as 70 semanas são 70 semanas de ano? Não está escrito, ó, 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. Fala assim, 70 semanas. Então, alguém pode perguntar, por que 70 semanas não é simplesmente 70 semanas de 7 dias, que dá 490 dias e não 490 anos? Né? Em primeiro lugar, o que é uma semana, né, na língua hebraica? Então, eu coloquei aqui, né, um screenshot, né, uma tela do meu celular, que eu tenho um aplicativo da Bíblia bem legal, né, que tem ali uma concordância bíblica de Strong, em que eu consigo ver a palavra em hebraico, ou a palavra no grego, né, ou aramaico, né, depende do texto bíblico que nós estamos usando, e eu consigo ver o significado ali por trás. Né, e ali do lado direito, eu coloquei o site, para quem entende bem inglês, é muito legal, o site chama Blue Letter Bible, tá? Ele é gratuito, e o aplicativo da Blue Letter Bible também é gratuito. Do Olive Tree, esse recurso é pago, tá bom? Então, mas quem conhece bem inglês pode usar esse Blue Letter Bible. Então, se você olhar o que significa, né, a palavra ali, semana, no hebraico, você vai ver que ele pode ser um coletivo do número 7. Né? Então, aqui no próximo slide, eu coloquei aqui, né, o que é uma semana. Então, se eu falar assim, uma semana de bananas, né, usando esse conceito hebraico, se eu falar uma dúzia de bananas, todo mundo aqui vai saber que são 12 bananas. Se eu falar uma dezena de bananas, todo mundo aqui vai saber que são 10 bananas. Agora, usando esse entendimento, né, que a semana ele é um coletivo de 7 ali no hebraico, então uma semana de bananas seriam 7 bananas, tá bom? Então, por que 490 anos e não 490 dias? Né? Primeiro, porque em 490 dias é só você ver que nada daquilo que foi profetizado aconteceu. E segundo, porque 490 anos é consistente com outros textos bíblicos, né? Isso a gente chama de exegese bíblica, né? Então a gente usa a Bíblia para entender a própria Bíblia, né? Então você pegando outros textos bíblicos, inclusive do próprio livro de Daniel, claramente nós vamos perceber que estão falando de anos ali, não de dias, tá bom? E aí eu coloquei, né, por exemplo, Daniel 9:27 vai falar que na última semana, na metade dessa semana, o anticristo, né, eu vou falar já de cara, assim, né, vou dar minha interpretação, eu acho que é a interpretação, mas com o anticristo vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí o próprio livro de Daniel, capítulo 12, versículo de 11 12, né, se referindo a esse tempo, ele fala assim, olha, dentro dessa semana, né, dentro dessa última semana, vai ter lá um período de 1.290 dias. E também vai ter um outro período de 1.335 dias, paralelo a este 1.290. Então, assim, não é uma semana de 7 dias, é uma semana de 7 anos, tá bom? Então, eu passei assim muito por cima, só para economizar tempo, tá explicando para os irmãos por que são 490 anos no total e não 490 dias, tá? Porque a semana para nós, né, aqui no Brasil, no português brasileiro, semana a gente sempre associa a semana de 7 dias, tá? Mas aqui, entenda que é uma semana de 7 anos, tá bom? Importante você entender também que algumas vezes na Bíblia vai aparecer assim, ó, 1.260 dias, que equivale a 42 meses de 30 dias, que também são 3 anos e meio. Tá? Ou vai aparecer assim, às vezes, na Bíblia, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Tá bom? Então, aqui, eu trouxe de volta esse slide, só porque agora eu vou ilustrar o que está escrito aí de Daniel de 9, de 24 a 17. Daniel 9, de 24 a 17. Tá bom? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí eu desenho uma linha do tempo aqui embaixo. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, então tem um evento específico, onde se manda restaurar a cidade de Jerusalém, até o momento em que ela for edificada, de fato, né, até o momento em que se terminar a edificação dela, vão se passar 7 semanas, ou traduzindo, 49 anos. Depois disso, até o ungido, né, o Messias, o Cristo, até o príncipe, mais 62 semanas. Então, 49 semanas, desde a ordem para edificar Jerusalém, até que ela seja terminada de ser edificada. Aí, mais 434 anos até o Messias. Impressionante essa profecia de Daniel. Aí tem uma observação. As praças e as circunvalações, isso é dentro daqueles 49 anos, não vai ser uma tarefa fácil reedificar a cidade. E assim, depois das 62 semanas, lembra que eu falei depois? Ó, depois será morto o ungido e já não estará. Quem será que é esse ungido que vai ser morto aqui? Aí, depois que o ungido for morto,
E um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim será num dilúvio. Dilúvio aqui é uma linguagem figurada, não é um dilúvio de água, tá? Dilúvio aqui, ou águas transbordantes, que nem aparece ali, eu coloquei Isaías 8, 6 a 8, Daniel 11, 22 e Naum 1, 8, significa uma invasão de um grande exército, tá bom? Então, esse dilúvio aqui é uma figura de linguagem para falar de uma invasão de um grande exército. E assim, depois, então, que for destruída, né, Jerusalém, o templo, e até o fim, isso é, haja tempo, né, os séculos vão correr aqui, e até o fim dos tempos haverá guerra e desolações estão determinadas. Aí vai falar da última semana. Ele, né, eu coloquei aqui o meu símbolo do anticristo, né, que eu coloquei na linha do tempo do meu material de Isaías, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Na metade da semana, isso é, depois de 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí, sobre as asas das abominações virá o assolador, então ele vai vir para destruir, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, assim, depois dos 7 anos, esse homem será destruído, tá bom? Desculpa, só voltando aqui, eu coloquei aqui um detalhe, deixa eu ver. Não, tá bom, acho que no próximo slide eu mostro. Só para deixar claro, tá? Essa aqui é uma interpretação, tá? Tem alguns que interpretam que essas semanas elas estão todas grudadas, então seria 7 semanas, 62 semanas e logo em seguida aquela última semana, 7 anos. Aí tem umas coisas assim que você tem que harmonizar, né? Aí eles falam assim que ele fará firme aliança com muitos. Na nossa visão aqui, a gente entende que é o anticristo, mas nessa visão dessas pessoas, eles entendem que é o próprio ungido, o próprio Messias, porque o ministério de Jesus Cristo sobre a terra foi de 3 anos e meio, tá bom? Mas essa aqui me parece ser uma interpretação mais coerente, mas só para deixar bem claro para os irmãos que existem outras interpretações possíveis de como esses eventos estão agrupados, tá bom? Então, aqui eu peguei, né, dei uma reduzida naquela imagem, porque eu vou colocar aqui alguns comentários, né, e coloquei ela em escala de cinza, tá? Mas aqui você tem a imagem grande, se você tiver o material na sua casa, se você estiver conseguindo acompanhar. Então, aqui, um comentário, tá? O templo já havia sido reconstruído por Zorobabel bem antes, né? Aqui nós não estamos falando de uma ordem para reconstruir o templo, que foi dada pelo rei Sírio em 539 a.C. Nós estamos falando aqui de uma ordem para restaurar a cidade de Jerusalém. E quais eventos bíblicos, né, que nós temos, né, para restaurar alguma coisa? Né? Nós temos Esdras, que foi enviado no 7º ano do rei Artaxerxes. Nós temos Neemias, que foi enviado no 20º ano do rei Artaxerxes. Né, os dois foram enviados para Jerusalém. Esdras foi enviado para restaurar a lei do Senhor. Esdras foi enviado para restaurar espiritualmente Jerusalém, enquanto que Neemias foi enviado para restaurar fisicamente a cidade. Tá bom? Os muros foram reconstruídos por Neemias logo quando ele chegou e durou só 52 dias. Mas a profecia de Daniel falou assim, olha, reconstruir a cidade vai demorar décadas, 49 anos, tá bom? Então o muro foi rapidinho, 52 dias. Reconstruir o resto da cidade levou bastante tempo e os inimigos continuaram lá querendo atrapalhar eles, tá bom? Batismo de Jesus, cerca de 27 depois de Cristo, mais ou menos, né? Porque tem ali uma falha, né? Jesus não nasceu exatamente no ano 0 ou no ano 1, né? Erraram assim a datação quando Jesus provavelmente nasceu. Provavelmente Jesus nasceu 3 ou 4 antes de Cristo e Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos, né? Está escrito nos Evangelhos. Então, olha só que interessante. Se você pegar, né, seja a volta de Esdras para Jerusalém, para restaurar espiritualmente, ou seja a volta de Neemias, dependendo da data que você pega e da forma como você contabiliza esses 483 anos, adivinha onde que cai a hora que acaba a soma de 7 semanas mais 62 semanas? Cai, assim, eu vou falar assim bem claramente, tá? Cai no batismo de Jesus Cristo, tá bom? Então, sensacional o que o anjo Gabriel lhe revelou para Daniel. Tem algumas formas de você calcular esse período de 483 anos, porque assim, não temos certeza, assim, é para corrigir o fato do calendário judaico ser diferente do nosso ou não é para corrigir, entendeu? Então tem algumas coisas em aberto, mas não importa. Né? Se você for ver as datas, né, que não tem uma precisão total do que eu coloquei, 458 a.C. ou 445, se você somar esses 483 anos, seja do calendário judaico, seja do nosso, vai cair no ministério de Jesus Cristo e ponto, tá bom? Então, porque fala assim, olha, é até ungido, a hora que der as 62 semanas, o ungido vai estar aí. Quem será que é ungido que apareceu ali por volta de 25 ou 30 depois de Cristo? Só tem um que eu saiba, tá bom? E o que acontece? E esse ungido vai ser morto depois das 62 semanas. Puxa, quem será que é um ungido que viveu naquela época e que foi morto também, né?
E aí segue a história, Jerusalém e o templo foram destruídos em 70 depois de Cristo. E aí sobra o quê? Sobra a última semana, que nós não sabemos ainda quando vai acontecer, tá bom? E aqui eu coloquei, né, o anticristo, né, coloquei ali algumas passagens. Então, esse ele, nós entendemos que é o anticristo, né, segundo o que Paulo fala, segundo a própria descrição de Daniel 7, tá? É o anticristo que vai surgir, e na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, né, lá em Jerusalém, seja no novo templo que ainda há de ser construído, ou seja, alguma forma, né, que eles estarão cultuando a Deus, mas para nós o que importa também é que Jesus Cristo vai destruir o anticristo na sua volta, tá bom? Tudo bem? Então, assim, depois, olha com calma, tem muita informação aqui, tá? Mas você vai poder olhar com calma aí na sua casa, depois você tem o material. Daniel 6, Daniel na cova dos leões. O rei Dario gostava muito de Daniel, né? Ele queria colocar Daniel como o soberano, né, sobre o maioral, sobre todos os outros presidentes, né? Daniel era um dos 3 presidentes constituídos pelo rei Dario. E os seus inimigos odiavam a Daniel, né? Então, os outros 2 presidentes, os prefeitos e os sátrapas, odiavam a Daniel, tinham inveja dele, sabiam que o rei ia colocá-lo, né, sobre todos. E Daniel era irrepreensível. E eu coloquei assim, que inveja santa dele. Eu gostaria de ser irrepreensível como Daniel era, né? Então, os inimigos de Daniel procuravam alguma acusação contra Daniel, né, para poder depreciá-lo, mas não conseguiam encontrar nenhuma brecha nele. Eu coloquei ali embaixo uma observação, né? Pelo fato de Daniel ser irrepreensível, não quer dizer que ele nunca pecou na vida dele. Porque a Bíblia diz claramente que, com exceção de Jesus, todos pecaram, tá bom? Mas assim, não havia nenhum pecado ali que saltasse aos olhos dos seus inimigos, que eles pudessem usar aquilo para denigrir a imagem de Daniel, para destituí-lo ou para fazer o rei Dario mudar de ideia. Aí o que eles falam? Assim, ó, só tem um jeito, a gente tem que procurar na lei dele alguma forma, né, de fazer ele tropeçar ou de fazer uma armadilha para ele. Então eles inventam lá um decreto que seria proibido por 30 dias orar para qualquer deus. O rei Dario assina o decreto, não sabia que era uma armadilha contra Daniel, e no final das contas, Daniel, quando fica sabendo do decreto, ele não está nem aí para o decreto. Não é uma lei humana que vai impedir esse homem santo de continuar prestando o culto dele a Deus, o Deus que foi fiel a ele todos esses anos, né, que o exaltou acima dos demais magos, acima das demais pessoas na Babilônia. E aí Daniel foi preso em flagrante, né? Aí o rei Dario tentou livrar ele de todas as formas possíveis, não conseguiu, porque a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, né? O rei tentou encontrar uma brecha no próprio decreto que ele assinou, não teve como. Aí o Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei Dario, que gostava muito de Daniel, ele passa a noite em claro, passa a noite em jejum, e ele fala para Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Não é uma zombaria aqui. Aqui é praticamente ele pedindo, olha, que o teu Deus te livre, Daniel. Ele gostava de Daniel, né? Ele queria constituir Daniel como o segundo depois dele. Aí, então, o decreto do Deus vivo. Então, todos os leões devem jejuar nessa noite, né? Então, o rei Dario ficou em jejum naquela noite, e Deus também baixou um decreto que os leões também teriam que jejuar naquela noite. Então, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa até a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será por acaso que o teu Deus, a quem você continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? E Daniel responde, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que coisa mais linda. Daniel não pecou nem contra Deus, nem contra o rei, e por isso, Daniel fala assim, foi achada inocência em mim. Não pequei, rei, nem contra você, nem contra o meu Deus, e o meu Deus, por causa disso, enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Sensacional, lindo. Né? E aí o rei manda trazer, aí vem a vingança, né, de Deus e do rei Dario contra os inimigos de Daniel, e aquelas pessoas e suas famílias são lançadas na cova dos leões. Aí Deus decreta o fim do jejum e os leões comem todos eles, destroem todos eles, né? Então eu coloquei ali uma citação, né, de Jesus, falou assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, na parábola do juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Não, Deus vai fazer justiça para os seus escolhidos, tá bom? Eu coloquei aqui sobre decretos irrevogáveis na terra e no céu, né? Então, a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, muito mais a lei do nosso Deus e as bênçãos do Senhor. Então, só aquele trechinho em vermelho, né? Então, Balaão, né, profeta, foi chamado para amaldiçoar Israel, né? Foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, e ele fala assim, olha, Deus me mandou, Deus me deu ordem para abençoar Israel. Ele abençoou, eu não posso revogar.
aquilo que Deus decretou. Então, os decretos de Deus são ainda mais irrevogáveis. Eu coloquei ali várias referências, né, de decretos irrevogáveis de Deus, tá bom? De Deus falando para Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus falando para Jesus, sobe, Salmo 110 agora, né? Sobe, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, e assim vai, tá bom? Então, terminando agora o livro de Daniel, Daniel de 10 a 12 vai falar dos acontecimentos, desde o reinado de Ciro, o persa, até o final dos tempos. Então, assim, Daniel 10, né, é o anjo se encontrando ali com o Daniel e contando algumas coisas para ele, mas Daniel 11 é onde começa a explicação de fato. O anjo dá uma aula do que para nós hoje é história, mas ele dá uma aula para Daniel do que viria a acontecer. Ele dá uma aula, não coloca os nomes, né, dos reis persas, mas fala assim, ó, depois de Ciro ainda vão ter 4 reis persas, sendo que o quarto vai ser muito rico e vai empreender tudo contra o rei da Grécia. Então eu coloquei aqui a referência dos reis que se seguiram e de fato Xerxes I foi o que se levantou e tentou guerrear contra a Grécia, mas perdeu. Tá? E aí, depois disso, vem uma profecia que a gente interpreta como sendo de Alexandre o Grande, aquela questão dos 4 generais, e assim vai. Aqui, né, a divisão do reino entre os 4 generais de Alexandre, isso aqui é importante para o período intertestamentário, que o Marcelinho vai dar aula para vocês. Falando mais sobre o final dos tempos. Né? Então, o sacrifício diário, né, voltando para aquela última semana de Daniel 9 e 27, vai ser tocado novamente nesse assunto aqui em Daniel 11. Então, na última semana, será tirado o sacrifício diário, na metade da semana, e será colocado uma abominação desoladora. Né? Talvez uma estátua para ser adorada ali no templo, que nem Antíoco IV Epifânio colocou a estátua de Zeus, alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus mesmo falou assim, ó, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então Jesus falou assim, ó, a partir do momento em que colocarem uma abominação, uma coisa abominável, ali no lugar santo, começa a correr, foge, porque o negócio vai ficar feio. Vai começar a grande tribulação, é o que Jesus está falando aqui. Eu vou pular, tá, aqui, então depois vocês olham com calma esse texto, só para eu poder terminar aqui realmente e falar já de Oséias. Tá, então eu tenho uma série de slides que vai falar sobre o final dos tempos. O que interessa mais aqui é essa outra linha do tempo aqui que eu fiz, que ela ilustra tudo isso. Assim, eu juntei Daniel 9 com aquilo que fala em Daniel 11, com o que fala em Daniel 12. Está incompleta ainda, desculpa, tem mais coisa que deveria estar aqui, não consegui, não deu tempo, mas só para dizer assim, que então na metade da semana, né, então aqui o anticristo vai fazer uma aliança por 7 anos, só que na metade desses 7 anos, ele vai fazer parar o sacrifício lá em Jerusalém, vai colocar uma abominação ali, talvez no Santo dos Santos, ou no lugar santo, e ele vai destruir a força, está escrito assim, vai ser destruído o poder do povo judeu. Então, provavelmente, ele vai entrar em guerra, né, com os judeus, Israel vai perder, os judeus vão perder essa guerra, né, e então vão ser, assim, 3 anos e meio de muito sofrimento, e no final disso acontece a ressurreição dos mortos. Então, isso está escrito em Daniel 12:2, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E um anjo pergunta, né, para esse que trouxe a revelação, né, Daniel 12:6-7, quando se cumprirão essas maravilhas? Aí o outro anjo responde, ó, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando acabar a destruição do povo santo, isso é, quando for destruído, né, o povo santo, então estas coisas se cumprirão, essas maravilhas, né, a ressurreição dos mortos. E aí continua falando, ó, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e colocada a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, no meio da semana, cessa o sacrifício diário, é colocada alguma coisa abominável ali no templo, é abominável para nós como cristãos, abominável para os judeus, sei lá. E ainda depois disso, 1290 dias. Ele extrapola até os 1260 dias, que seria o normal de 42 meses. Né? E depois disso, o que acontece? Ressurreição dos mortos. E ainda fala assim, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1335. Por quê? O que acontece depois de 1335 dias? Não fala, mas bem-aventurado aquele que passar por esse período, né, que vai ver a ressurreição dos mortos e vai acontecer mais alguma coisa aí depois de 45 dias, tá bom? Aqui só para dizer, então aqui tem uma série de passagens, só vou ler isso aqui, que isso aqui resume bem, ó, o reino de Deus destruirá todos os reinos terrestres. O reino de Deus crescerá e encherá toda a terra. O reino de Deus é sempre eterno, ele não tem começo nem fim. O reino de Deus não passará para outros, não será substituído por nenhum outro. Tudo isso está no livro de Daniel, tá?
O seu domínio é de geração em geração, o seu domínio não terá fim. O reino de Deus nunca será destruído. O reino de Deus receberá a glória, o domínio, e todos os povos, nações e homens, todas as línguas o servirão. Provavelmente isso aqui se refere ao milênio, tá? E aí tem uma série de slides com as referências, né? Então isso aqui é um resumo do que vem nos slides seguir com as referências, tá bom? Então aqui no finalzinho do material eu coloquei algumas informações sobre Miguel, né, um arcanjo, sobre Gabriel, que a Bíblia chama de anjo, e principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, que é o que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6. Tá? Então, aqui, só para dizer o que acontece, né, quando um homem amado de Deus ora, né, então lá em Daniel 9, fala assim, Daniel, no momento em que você começou a orar, saiu a ordem e eu vim aqui para te trazer a revelação. Né, então, Deus enviou um anjo ali para trazer revelação para Daniel, tá bom? Aqui eu coloquei algumas referências e algumas informações sobre Daniel, né, às vezes que Daniel aparece tanto no Gabriel aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Também a mesma coisa sobre Miguel, né, o nome Gabriel significa homem ou guerreiro de Deus, e o nome Miguel é uma pergunta, quem é semelhante a Deus? Tá bom? Então, aqui, tudo bem? Então, aqui eu coloco ali sobre o rei da Pérsia, sobre o príncipe da Grécia, faço uma menção sobre o rei de Tiro, que nós vimos lá no livro de Ezequiel, depois você pode olhar isso com calma, tá? Isso aqui não é tão importante, tá? Então, eu dou por encerrado o material de Daniel, vou pedir para os irmãos aqui da cabine trocarem, colocarem rapidinho, obrigado, foram bem rápidos, o material de Osés, eu vou começar, termino na aula que vem, a aula que vem, termino de falar de Osés, falo sobre Joel e a gente recupera, tá, esse período aí que eu gastei na aula de Daniel. Então, vamos lá. Oséias, né, vai falar claramente a respeito dos pecados de Israel, só para antecipar, então, Oséias, ele é contemporâneo ao profeta Isaías, exatamente o mesmo período, o período dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, de Judá. Então, nós estávamos em Daniel, nós estávamos lá no exílio, até o final do exílio, nós vamos voltar agora no tempo e vamos agora para o livro de Oséias, que é o livro imediatamente após o livro de Daniel. Então, esses livros dos profetas menores, eles não estão numa sequência cronológica, tá bom? Então, nós vamos acabar voltando aqui no tempo para o período antes da destruição de Jerusalém, antes até do cativeiro da destruição de Samaria, tá bom? Então, Oséias, né, ele vai falar sobre os pecados de Israel e de Judá, mostra claramente que para Deus a idolatria é como uma mulher casada que adultera se prostituindo, né? Nós vimos isso em Ezequiel, nós vamos ver de novo aqui em Oséias. O amor impressionante de Deus pelo seu povo infiel, é impressionante as declarações que Deus faz. O povo de Deus sendo destruído por falta de conhecimento de Deus, a idolatria e o espírito de prostituição e de engano, o juízo e o castigo de Deus, né, a destruição tanto de Samaria quanto de Jerusalém e o cativeiro, profecia sobre Jesus Cristo, e ele também fala da ressurreição dos mortos, tá bom? Então eu coloquei ali uma aliança quebrada, né, não quebrada por Deus, mas quebrada ali pelo seu povo, e a aliança restaurada. Então nós estamos em Oséias, né, terminamos os profetas maiores, estamos começando aqui os profetas menores. Aqui o contexto histórico, então novamente, né, ali o período de juízes até 1050 a.C., aí passa por Israel unido, né, Saul, Davi, Salomão, né, Salomão ele termina de reinar em 931 a.C., aí o reino fica dividido entre reino do norte e rei do sul. E aqui eu coloquei, né, onde se encontra então o profeta Oséias, que ele é paralelo ao profeta Isaías, e ele profetiza nos dias, né, dos reis do sul, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né, Uzias, Jotão e Ezequias foram reis muito bons, principalmente o rei Ezequias. Acás foi um terror. E no reino do norte, né, ele profetiza nos dias do rei Jeroboão II, descendente de Jeú, que foi o único rei bom, né, ali do reino do norte. Mas mesmo assim, Jeroboão II foi terrível, tá bom? Então é nesse período, né, debaixo desse contexto, então assim, olha, Israel, reino do norte, ainda existia, Judá, reino do sul, ainda existia, mas Oséias vai pegar a destruição de Israel, e Oséias não vai ver a destruição de Jerusalém, que só acontece lá para frente, tá bom? Mas ele profetiza a respeito disso também. Então, esse é o contexto histórico do livro de Oséias. Tá? Esse é o contexto bíblico também. É esse período que Oséias vai profetizar. Então, aqui só lembrando os irmãos, né, aqueles reis bons e reis maus de Judá, eu nem coloquei os reis de Israel, porque os reis de Israel todos foram maus, com exceção de Jeú. E aqui só localizando novamente os irmãos com relação aos profetas, então Oséias e Isaías são paralelos, eles profetizam nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Né, a decadência espiritual de Judá, né, ele começa mal lá quando Roboão, né, que foi o sucessor de Salomão, já começa muito mal, e vai decaindo, por mais que a maioria dos reis tivesse sido bons, os reis maus foram maus o suficiente para fazer o povo desviar de tal forma que não teve mais volta, né?
Então, Oséias está naquele contexto ali, tá bom? Sobre o profeta Esdras, fala muita coisa, muito pouca coisa sobre a pessoa de Oséias. Sabemos que ele é contemporâneo ao profeta Isaías e que ele casou com 2 mulheres, uma prostituta com quem teve filhos e uma adúltera, amando de Deus, tá bom? Deixar bem claro que foi Deus quem mandou ele fazer isso, nós vamos ver o porquê. Agora, sobre o livro de Oséias, né, o que é importante os irmãos entenderem, perceberem quando forem ler o livro de Oséias. Oséias denunciou os pecados de Israel e de Judá, tanto os pecados do povo, do rei, dos príncipes, sacerdotes, dos profetas. Não estou falando, obviamente, de Isaías, não estou falando de Jeremias, não estou falando dos profetas bons, tá bom? Estou falando aqui dos falsos profetas. Nós vemos Deus irado novamente, né? Então nós vamos voltar para aquele contexto onde Deus está irado contra Israel e contra Judá, principalmente por causa do pecado de idolatria. Então o livro de Oséias mostra claramente, né, novamente citando isso, que o pecado de idolatria para Deus é como uma mulher casada que adultera se prostituindo. Ainda assim, o livro de Oséias mostra o amor impressionante de Deus pelo seu povo. É lindo o que Deus fala, ou como Deus fala que vai tratar o coração daquele povo idólatra, como Deus fala que vai reconquistar o coração daquele povo. É simplesmente lindo, assim, é sobrenatural mesmo, tá bom? Isso aí eu só vou poder falar na próxima aula, tá? Então, o povo estava sendo destruído porque faltava entendimento, faltava conhecimento de Deus. O livro de Oséias revela que a idolatria, o pecado de idolatria, traz consigo um espírito de prostituição. Não somente essa prostituição no sentido de ser infiel a Deus, mas as pessoas acabam caindo em adultério, fisicamente falando, por causa desse espírito de idolatria, e caem no engano também, um engano que cega as pessoas e as impede de voltar para o Deus verdadeiro. Oséias profetizou o juízo e o castigo de Deus para Israel e Judá, e a destruição de Israel pela Assíria e a de Judá, bem como os cativeiros e os exílios. Oséias profetizou sobre Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Oséias profetizou a salvação dos gentios, e as profecias de Oséias são citadas no Novo Testamento. Tá bom? Então aqui eu coloquei 2 trechinhos do final do livro de Oséias. Deus falando assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa, Senhor, toda iniquidade. A gente fala assim que a gente peca, como é que é? Peca no varejo, né, e pede perdão por atacar. Senhor, perdoa todos os meus pecados, tá bom? Mas aqui tem um precedente bíblico falando assim, ó, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E Deus está falando, pede perdão para mim por todos os seus pecados. E aí, o papel do povo é, Senhor, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de sacrifícios, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Inclusive o pastor Chori comentou, né, sobre sacrifícios de louvor na última pregação lá da Granja Viana com o pastor Thomas. Né, o sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. Oséias 14, versículo 4 a 6. Deus falando, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Né? Mesmo vocês sendo infiéis, eu vou sarar a infidelidade de vocês e eu vou amar vocês, porque a minha ira se apartou deles. Então, passou o tempo da ira, receberam o castigo e Deus agora vai usar de misericórdia para com eles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Eles estenderão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Pensamentos de paz e não de mal, que nem diz lá em Jeremias 29. Panorama do livro de Oséias, né? Tem 14 capítulos, capítulo 1 e 2 vai mostrar o casamento de Oséias, né, com uma prostituta chamada Gomer, filha de Diblaim, e os filhos que Oséias teve com Gomer. E esse casamento e os filhos, por que Deus mandou Oséias casar com essa prostituta? Porque esse casamento representa a infidelidade do povo, né, a idolatria, versus a fidelidade de Deus e o amor impressionante de Deus pelo seu povo infiel. Aí depois, no capítulo 3, Deus fala assim, agora você vai casar com uma mulher adúltera. Ela não é prostituta, mas ela é adúltera. E ela vai precisar aprender a ser fiel enquanto ela espera por exemplo. Então eles ficaram noivos, e Oséias falou assim, você vai ter que esperar por mim por muitos dias. E o porquê disso? Porque profeticamente, né, tem ali, junto no contexto, o povo infiel, ele iria precisar aprender a ser fiel a Deus durante o período em que ele fosse ficar no exílio, sem um rei, sem o templo. Então, da mesma forma que Oséias casou com essa mulher adúltera, ou ficou noivo dessa mulher adúltera, e ela ia ter que esperar por Oséias, né, sei lá por quanto tempo, o povo de Deus iria ser levado para o exílio, e lá ele ia ter que aprender a ser fiel a Deus, mesmo não tendo um rei, né, judeu, ou um rei israelita sobre eles, e mesmo não tendo mais o templo. Então, eles iam ter que aprender a ser fiéis a Deus. Aí, do capítulo 4 até o 13, basicamente vai contar os pecados de Israel, de Judá, dos sacerdotes, dos reis, dos príncipes, e o juízo e o castigo de Deus contra Israel e contra Judá. Aí no capítulo 14, que é bem curtinho, né, de onde eu tirei aqueles 2 versículos do slide anterior, vai falar dessas promessas de perdão e a misericórdia de Deus sobre o seu povo.
Então, a vida de um profeta no Antigo Testamento. Isso aqui eu comentei no livro do profeta Ezequiel, né, que os profetas no Antigo Testamento, principalmente esses grandes profetas, eles serviam de sinal para o povo. Então, aquilo que acontecia com o profeta iria acontecer com o povo, né? Então, eu coloquei lá o que aconteceu com Isaías, o que aconteceu com Jeremias, o que aconteceu com Ezequiel, e agora eu acrescentei aqui na lista, né, do profeta como sinal para o povo, o profeta Oséias, que se casou com uma prostituta e teve filhos de prostituição, chamados assim, né, por Deus, para representar a infidelidade do povo com relação a Deus e a fidelidade e o amor de Deus por eles. E depois ele casa novamente, né, então, com uma mulher adúltera, né, e ela ter que esperar, e ele ia ter que aprender fiel. Essa mulher ia ter que aprender a ser fiel. Então, representa o povo que iria para o exílio e teria que aprender a ser fiel a Deus, sem templo, sem rei sobre eles, tá bom? Então, Oséias, aquilo que ele fez, a mão de Deus, serve como sinal para o povo. Então, aqui, as passagens de Oséias citadas no Novo Testamento, né? Então, Oséias, capítulo 1, versículo 9 a 10, e o comecinho do capítulo 2. Disse o Senhor a Oséias, coloca no seu filho o nome de não meu povo, porque vocês não são meu povo. Né? Eu falei isso bastante, né, nos livros do profeta Jeremias, Ezequiel. Né? Quantas vezes Deus fala assim, olha, vocês não são meu povo e eu não sou o Deus de vocês. Quando vocês se converterem, eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Então aqui Deus está falando claramente, Oséias, esse teu filho que nasceu, coloca nele, né, um dos filhos dele que nasceu, coloca nele o nome de não meu povo, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o Deus de vocês. Todavia, né, Israel se multiplicará, seus filhos serão como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizer, olha, vocês não são meu povo, se lhes dirá, vocês são filhos de Deus vivo. E chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã a favor. Né? Uma das filhas de Oséias, Deus mandou chamar de desfavorecida, né? Porque Deus iria retirar a sua misericórdia, o seu favor sobre o povo. O apóstolo Paulo usa essa profecia de Oséias ali em Romanos 9, 25, 26, para falar sobre a salvação dos gentios, tá bom? Então o apóstolo Paulo fala explicitamente, olha, assim como também diz em Oséias. Ele cita a profecia de Oséias para falar, tá vendo? Deus prometeu a salvação dos gentios. E é engraçado porque no contexto ali de Oséias está falando da restauração do próprio povo de Deus como povo e como favorecido de Deus. Mas Paulo usa no contexto da salvação dos gentios. Oséias 6, 1 e 2, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. 1 Coríntios 15, 3 a 4, não está de forma explícita, né, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a passagem... Só tem 2 lugares, né, que vão falar assim de 3 dias, e um deles Jesus cita, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no interior do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Então, mas Jonas não está claro que se refere, né, à morte e depois à ressurreição de Jesus, mas aqui é o único trecho, né, que talvez dê a indicar que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, e não somente Jesus ressuscitaria no terceiro dia, né, o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, então por isso que viveremos também diante dele, né? Jesus Cristo foi crucificado por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação, é o que o apóstolo Paulo fala também, tá bom? Então eu vou terminar nesse slide, deixa eu só ver o que tem depois disso. Tá bom. Eu vou terminar nesse slide, a aula que vem eu continuo o livro de Oséias, a gente termina Oséias, faz Joel, e se der a gente já começa um outro livro, tá? Então Oséias 6:6, Deus falando através de Oséias, pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto, lembra que eu falei que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento de Deus? Então Deus falou assim, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu quero que vocês aprendam e que vocês exerçam a misericórdia, eu não quero mais sacrifício de vocês. Jesus cita por 2 vezes no Evangelho de Mateus essa passagem. Então, Jesus falou, né, quando Jesus está ali comendo com os pecadores, as pessoas o estão julgando. Ide, porém, aprendam o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. E Mateus 12:7 ele cita de novo, misericórdia quero e não holocausto. Cita por 2 vezes essa passagem do livro do profeta Oséias. Aí, Oséias 11:1, né, Deus falando assim, olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Né? Então aqui, aparentemente, Deus está se referindo ao momento em que Deus resgatou a Israel da escravidão no Egito. Porém, lá no Evangelho de Mateus, nós vemos essa passagem se aplicando ao retorno de Jesus Cristo para o Egito. Né? Que quando Jesus Cristo nasceu, né, o rei Herodes ali quis matar, né, Jesus Cristo, então José pega, né, por ordem de um anjo, por revelação num sonho, José pega Maria, pega Jesus Cristo e Maria, e eles fogem para o Egito. E quando Herodes morre, né, o anjo aparece novamente para José em sonho e fala, pode voltar do Egito que Herodes já morreu. Né, então,
essa passagem de Oséias, né, essa vira uma profecia, ela é citada no Evangelho de Mateus, fala assim, ó, dispondo-se José, tomou de noite Jesus Cristo, né, o menino e sua mãe Maria, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, né, não fala que é Oséias, mas foi, do Egito chamei meu filho, tá bom? Então essas, acho que são, quantas passagens? São pelo menos quatro passagens, né, bem marcantes do livro de Oséias, que são citadas, né, seja nos evangelhos ou seja pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então eu vou encerrar a aula aqui. A aula que vem eu termino Oséias, a gente fala de Joel e começa o próximo livro, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa semana. Quero minha vida